Isso da Mata. Senhor presidente, senhoras e senhores senadores, vou tratar, presidente, de um tema que é um tema polêmico, que eu reconheço como polêmico, e até porque há uma formação de opinião pública baseado na deformação da informação. Eu me refiro, senhor presidente, à votação ocorrida na CCJ semana passada, a respeito da diminuição da maioridade penal. E quero me pronunciar, sem dúvida nenhuma, contrária a essa posição. Contrária, inclusive, ao formato em que essa decisão foi tomada. Um ambiente que foi construído para que essa decisão fosse tomada na Câmara dos Deputados, na comissão especial que trata dessa matéria. Não se trata de uma questão menor, essa questão. Se trata de um debate, sem dúvida nenhuma, que envolve muita emoção. O Brasil tem tradição de, após uma emoção forte diante de um crime cometido, posicionar-se de maneira emotiva, buscando a radicalidade do Código Penal no aumento de penas ou coisa que o valha. Essa é a tradição brasileira, é a tradição de não analisarmos com racionalidade, com frieza, a situação em que está colocada. Eu não posso aceitar a transformação do Estado brasileiro, cujos fundamentos são a promoção da justiça social, da construção de uma sociedade justa, solidária, em um Estado que tenha condições de fazer justiça real, na busca de um Estado que vire justiceiro, que pratique vingança. Essa que é a temática objetiva que nós estamos enfrentando. A proteção a crianças e adolescentes parece a mim que é o caminho correto, que tem sido trilhado pela grande maioria dos países. O levantamento feito em 54 países pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, aponta que 78% deles fixaram a maioridade penal em 18 anos ou mais. A Alemanha e a Espanha adotaram um sistema intermediário entre sanções impostas a menores de idade e as prisões para adultos. Nesses países, jovens infratores entre 18 e 21 anos entram no sistema de justiça juvenil, em que há restrição de liberdade, porém em local específico para essa faixa etária e onde são aplicadas medidas socioeducativas. Podemos, na mesma linha, apontar para o Extremo Oriente, ao mencionar a experiência japonesa. Embora possua uma definição para a delinquência juvenil mais ampla, a lei juvenil japonesa fixa a maioridade penal aos 21 anos de idade. Segundo o mesmo levantamento, nos países em que a maioridade é baixa, não houve registro de redução da criminalidade. E esse parece ser o caso dos Estados Unidos, onde em alguns estados a maioridade ocorre a partir de 12 anos de idade. Temos ainda exemplos em que se aproximam mais da nossa realidade. A Colômbia, país com longo histórico de altos índices de violência. A Costa Rica também chegou a reduzir o limite para, em um segundo momento, retrocederem nessa posição. Lembro que o Brasil é signatário da Convenção sobre os Direitos da Criança, que prevê atendimento diferenciado para menores de 18 anos infratores em relação a adultos. Temos o Estatuto da Criança e do Adolescente, que igualmente assegura a aplicação de medidas socioeducativas que buscam a reinserção social. Qualquer mudança nas regras significará, portanto, um indesejável retrocesso na posição ocupada hoje pelo Brasil na política exterior voltada para a proteção da criança e do adolescente. A análise ligeira da legislação internacional permite-nos enxergar que, sem dúvida, caminharemos no contramão daquela que é a tendência no mundo no que se refere à maioridade penal. Senhor presidente,
senhores senadores e senadoras, basta lançarmos um breve olhar para o atual sistema penitenciário brasileiro para nos defrontarmos com um cenário estarrecedor. Há um consenso difuso entre os especialistas de que os institutos penais no Brasil encontram-se exauridos como instrumentos de ressocialização dos seus internos. O colapso dos presídios e das cadeias públicas pode ser aferido pelas condições desumanas a que são submetidos detentos, pela superlotação das celas, pela violação contínua dos direitos humanos e pela inadmissível domínio das facções criminosas. Os vetores convergem para um ciclo vicioso em que nossas penitenciárias transformam-se em dantescas escolas do crime. Aqueles homens tornam-se irremediavelmente ainda piores e antissociais. Ademais, bandidos de longa ficha corrida, que tiveram toda a sua vida dedicada ao mundo do crime, dificilmente se readaptam ao convívio social. A prisão degrada ainda mais. Pois bem, fazer com que um jovem de 16 ou 17 anos seja trancafiado como criminoso profissional certamente representará a consolidação de uma conduta criminosa. Presidente, tenho pouco tempo, caro senador Walter Pinheiro, e, portanto, não vou ler o meu discurso na sua íntegra, porque vou voltar a esse tema outras vezes aqui na casa. Quero, no entanto, registrar que muitos, e ouço muito, inclusive na Bahia, agora recentemente, que nos bairros populares nós encontramos jovens infratores, jovens adolescentes de 14, 13, 12 anos de idade de armas na mão. A responsabilidade é desse jovem. Pois não, presidente. Para a situação de crianças, adolescentes e jovens sem escola, sem emprego, sem oportunidade nova em nosso país. Cedo uma parte à senadora Marta Suplicy. Senadora Lídice da Mata, eu quero parabenizá-la pelo brilhante discurso. A avaliação que Vossa Excelência faz é pontual, ampla e com uma visão que compartilho inteiramente, principalmente com esse diagnóstico da tendência que nós vemos aqui no Congresso a cada situação de violência. A resposta é: aumentamos a pena. E isso já foi provado, como Vossa Excelência colocou com muita propriedade, não resolve o problema. Países retrocederam nessa história de aumentar penas. Eu falo da maioridade, mas falo também de penas por delitos. Então, Vossa Excelência tem razão quando diz que a solução é por outro caminho. A solução são medidas outras, medidas de oportunidades para as pessoas mais jovens que cometem, nem que cometem crimes, preventivas, para que não se vejam com a oportunidade, entre aspas, de cometer as delinquências. As pessoas poderem ter uma visão de que o futuro está ali, que podem se dedicar, que terão uma resposta da sociedade que vai realizá-las como seres humanos. E nós vemos que a situação é precária nessas possibilidades, que a miséria é grande e que as oportunidades de trabalho, de perspectivas, de ter uma carreira, são muito limitadas. Agora, quando o cidadão comete um ato delinquencial, o jovem comete um ato delinquencial, nós temos que pensar, sim, qual a dimensão desse ato delinquencial. Crimes que poderiam ser chamados de crimes hediondos, certamente não é para ficar um ano e fazer 18 anos e ter a maioridade e ser mandado embora. Nós temos que ter uma situação intermediária para esse tipo de crime. Acho que devíamos nos dedicar a isso, que é na área da repressão, mas com responsabilidade com a situação. E focar principalmente na juventude, que acredito que essa juventude
que acaba indo para um desvio, é uma juventude que pode ser atendida na prevenção e depois, se não for, não será com essa redução que nós vamos conseguir qualquer resultado, como outros países têm demonstrado. Parabéns pelo excelente discurso. Muito obrigada, senadora. Eu quero registrar, senhor presidente, senhoras e senhoras senadoras, que eu vejo um debate acontecendo no país e continuo achando um debate superficial. Um debate em que se discute se o jovem está sendo, ou o adolescente, quando tem esse tipo de tratamento no ECA, se não está sendo vitimizado. Como se ele não fosse realmente uma vítima desta estrutura social que o nosso país foi incapaz de resolver. É claro que a decisão de um jovem ou de um adolescente de ir para a criminalidade não pode ter o beneplácito da sociedade, mas ele não pode, e os políticos em especial, não podem comemorar, como eu vi na Câmara dos Deputados, a redução da maioridade penal, como se estivesse fazendo um grande gesto no combate à violência no nosso país. É mentirosa essa decisão, é mentirosa essa comemoração. Eu quero aqui, senhor presidente, para finalizar, ler um trecho do artigo da jornalista Eliane Brum, que, falando sobre essa questão a semana passada, que considero brilhante. Diz o seguinte, finalizando: o indivíduo pode desejar vingança em seu íntimo. O Estado, no entanto, não pode ser vingativo em seus atos. Do Estado se espera que ele leve adiante o processo civilizatório, as conquistas dos direitos humanos tão duramente conquistadas. Eu quero ver esta mesma indignação dos senhores deputados quando nós registramos a morte de crianças, como está sendo registrado diariamente no Jornal da Globo nesta semana. Dentro do Morro do Alemão, uma criança de 10 anos, como nós vemos centenas de crianças no país inteiro, principalmente que registram crimes impunes, sem resolução. Centenas de crianças e jovens adolescentes nos bairros populares, muitas vezes sendo vítima do próprio Estado policial. Portanto, esta questão exige uma racionalidade grande, um compromisso profundo com os direitos do cidadão em nosso país e, acima de tudo, um debate também muito profundo sobre a segurança em nossa pátria. Muito obrigada, senhor presidente.